Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E vamos junto para mais uma semana aprender mais um tópico, mais um episódio aí da história de Daniel. Então vamos junto e embarcar nessa viagem. Bom galera, hoje a gente vai falar, continuar a história de Daniel. E a gente viu que Daniel ele era uma pessoa muito temente a Deus, muito obediente. E ele tinha um relacionamento com Deus muito próximo, que a gente denomina isso, e é sobre o que a gente vai falar, de intimidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar o que é intimidade ou se vocês saberiam explicar o que é, mas intimidade é literalmente você ter um relacionamento com uma pessoa. Então, por exemplo, nós temos intimidade com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos primos, familiares, com os nossos amigos, Enfim, a gente tem intimidade a ponto de, por exemplo, saber o que eles gostam, o que eles não gostam, ou de saber o que deixa eles felizes, o que deixa eles tristes, Isso é intimidade. Intimidade é você conhecer o íntimo de outra pessoa, conhecer aquilo que talvez as pessoas que olham de fora não saberiam, você sabe porque você tem essa intimidade com ela. E eu acho isso super legal porque, assim como o Daniel tinha esse nível de intimidade, o Senhor ele nos chama para ter essa intimidade com ele também, E conversando, domingo com alguns de vocês, tive essa oportunidade aí de domingo a gente estar juntos. Conversando com vocês, a gente falou sobre métodos que a gente pode ter essa intimidade, no caso, com Deus. E quando a gente se depara com isso, a gente pensa automaticamente em questão de ver os cultos, por exemplo, de participar dos domingos, das lives que a gente está tendo no Kids, é um dos jeitos. A gente pensa em ler a Bíblia, a gente pensa em orar, E essas formas, elas são formas totalmente certas, Eu acho que principalmente em questão da palavra e da oração, porque a oração é o método que a gente tem de conversar com Deus, de expressar aquilo que a gente sente em relação a Ele, em relação ao que está acontecendo, e a palavra que é onde a gente conhece as palavras dele, conhece realmente quem ele é. Então essas são as duas formas primordiais e principais de a gente ter esse nível de intimidade com Deus. Mas também, quando a gente olha para a história de Daniel, a gente vê que se a gente se espelhar na forma como Daniel conduzia as coisas e da maneira como Daniel ele era, o coração de Daniel, no caso, a gente vê que a gente também consegue ter um nível de intimidade maior, Então, quando a gente olha para Daniel, a gente vê durante esse período que a gente está aprendendo nessas histórias passadas, que Daniel ele era extremamente uma pessoa obediente a Deus. Então, desde o início da primeira história que a gente contou, que Daniel ele preferiu, não comer os alimentos que o rei ele dava por conta de que Deus tinha falado com ele. Desde desse primeiro trecho que a gente começou a estudar, que a gente começou a ver juntos, Daniel ele já se mostrava uma pessoa totalmente obediente a Deus. E isso permaneceu. Então a gente viu na história da semana passada que mesmo com um decreto que falava que se ele orasse a Deus, ele iria morrer, ele iria para Cova dos Leões, ele não hesitou, ele continuou em obediência. E a palavra conta pra gente que ele orava 3 vezes ao dia a Deus, Então o nível de intimidade que ele tinha com Deus era um nível tão profundo que a todo momento, a todo instante, Daniel ele estava lá aos pés de Deus, aos pés do Senhor. E ele não poderia negligenciar, ele não poderia recusar aquilo de nenhuma forma, porque ele sabia que o melhor lugar para ele estar era diante de Deus, era nos pés do Senhor, E com a gente não é diferente. Quando nós nos tornamos essas pessoas que obedecem a palavra dele, que obedecem aquilo que ele preza, essas pessoas que doam o nosso tempo, no caso, que separam um tempo para ter esse nível de relacionamento com Deus, a gente começa a ter essa intimidade, bem mais forte e cada vez essa intimidade mais constante, Eu brinco assim que Deus, eu gosto muito da palavra plenitude, que talvez alguns de vocês não saibam, nunca ouviram falar, mas plenitude é algo pleno, algo contínuo, Como se fosse algo infinito. Deus ele é dessa forma. Então, quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais ele se aproxima de nós e se revela um pouco de quem ele é para nós. Eu acredito que isso acontecia com Daniel. Então, à medida que Daniel ele ia lá orar para ele, conversar com ele, conhecer o coração de Deus, à medida que Daniel ele se esforçava e ele tomava essa iniciativa de ir até ele, Deus ele vinha
para perto de Daniel e se revelava mais um pouco para ele, né? E conosco é da mesma forma. Então, quando a gente se aproxima de Deus, quando a gente ora, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente separa um tempo para falar com Deus, quando a gente separa um tempo para conhecer o coração de Deus, quando a gente continua vivendo em obediência, sabendo que nós somos separados por Deus para viver algo diferente, o Senhor, ele começa a se revelar para mim e para você. E quando ele se revela, ele começa a trazer na nossa vida talvez atitudes que para mim são assim incríveis que nós podemos fazer. Então, por exemplo, quando a gente tem um nível de intimidade com Deus, o Senhor, ele fala aquilo que ele deseja que a gente faça. Então, às vezes a gente pode estar andando na rua e a gente viu uma pessoa que tá triste, e daí o Senhor fala pra gente ir falar com aquela pessoa. Quando a gente fala, a gente com ela, né, no caso, ela começa a ficar, ela desabafa com a gente ora por ela e ela fica totalmente feliz, sabe? Então, o nível de intimidade que o Senhor espera que a gente tenha com ele é um nível tão profundo que a gente consiga ouvir a voz dele, ouvir aquilo que ele quer, sabe? Ouvir o direcionamento de Deus. Seja pra gente curar uma pessoa, seja pra gente orar por uma pessoa, seja pra gente, né, enfim. O Senhor, ele quer falar, ele quer nos usar aqui nessa terra para nós sermos pessoas diferentes e que tragam essa diferença aqui pra terra, sabe? E eu acho muito incrível porque Daniel, ele tinha essa concepção e o Senhor usava Daniel ao ponto de trazer sonhos para Daniel do que se referiam ao futuro, né? Então imagina só o Senhor te revelar num sonho o que ia acontecer, sei lá, daqui a 10 anos. Então, detalhe, né? Não só ele falar aquilo que ia acontecer em 10 anos, mas aqui o Senhor mostrou isso acontecesse de verdade, né? E Daniel, ele tinha uma intimidade tão profunda com Deus que à medida que ele ia diante de Deus, o Senhor revelava coisas que iriam acontecer no futuro, coisas que o Senhor queria que Daniel fizesse, direcionamentos que Daniel deveria ter, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com a obediência também, porque a gente não pode obedecer algo que a gente não sabe o que a gente tem que fazer, né? Então, quando a gente conhece a Deus, a gente sabe no que a gente tem que obedecer e a gente começa a ter, da mesma forma que Daniel teve, essas revelações vindas de Deus para literalmente transformar o mundo que a gente tá. Então, seja na nossa escola, seja com a nossa família, o Senhor, ele anseia ter essa intimidade conosco primeiro, para nós nos conhecermos, né? Eu acredito que Deus, ele anseia em conhecer o nosso coração, apesar de que ele já conhece a gente, né? A palavra diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor, ele já nos conhece. Mas mesmo o Senhor nos conhecendo e conhecendo quantos fios de cabelo a gente tem, conhecendo cada detalhe nosso, ele anseia que a gente fale do nosso coração para ele. Ele tem prazer em conhecer e saber de nós, sobre nós, sabe? E aí, conforme a gente vai falando sobre nós pra ele, ele vai se mostrando pra nós também e falando aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele deseja de nós, como eu tinha dito anteriormente, sabe? E isso é o mais legal. Então, que a gente possa viver nessa atmosfera de intimidade com Deus, sabe? Porque quanto mais intimidade a gente tiver com Deus, mais coisas ele vai nos instruir a fazer, sabe? Se nós formos obedientes e nos mantermos em santidade, né, separados como Daniel, ele havia sido separado por Deus, a gente começa a viver coisas sobrenaturais, né, que a palavra fala. Então, viver não é muito onde você ora e cura uma pessoa, onde você tem sonhos e revelações do que vão acontecer, como Daniel teve, em que você vê uma pessoa triste, você ora por ela e você consegue transformar a vida dela, porque a nossa oração, ela tem poder. Então, são coisas que acontecem conosco, que a gente consegue fazer por meio de uma intimidade que a gente teve antes, né? E o Senhor, ele nos convida para esse lugar de intimidade, ele nos convida para estarmos mais perto dele, né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal, principalmente nesse período de quarentena. Esse período de quarentena a gente não tá saindo de casa, a gente não tá indo para muitos lugares. Agora que começou a abrir um pouco, né, os shoppings e tudo mais, mas que a gente aproveite esse momento que a gente tá em casa para realmente nos mergulharmos em um nível de intimidade com Deus, sabe? Então, ao invés de você, sei lá, jogar o videogame, joga um pouquinho menos o videogame, separa um tempo para você trocar uma ideia com Deus, de você ler a Bíblia, de você conhecer o coração dele, assim como o Daniel, ele fazia. Porque eu tenho certeza que a partir do momento que você der um pouco desse tempo para Deus, para conhecer ele, ele vai se revelar a você e vai fazer com que você seja muito usado por onde quer que você ou que você faça, por onde você andar, você vai ser extremamente usado por ele. Vamos agora então de versículo bíblico. Então eu quero deixar no seu coração um versículo pra gente conseguir, né, meditar aí essa semana. E o versículo de hoje tá lá em Daniel 9, versículo 18, que diz assim: Ouve, ó meu Deus, e atende a minha oração.
Então Daniel, né, ele falou isso para Deus, então ele pediu para que Deus o ouvisse e o atendesse. E eu acredito que isso é literalmente sobre o que a gente falou, né, sobre um fruto de intimidade. Quando nós paramos para ouvir a Deus e expressamos aquilo que nós temos no nosso coração, o Senhor ele nos responde e se revela a nós. E a gente consegue fazer como Daniel, né, de ter essa vida em intimidade, uma vida onde a gente vive obedecendo a Deus e sendo um instrumento dele por onde a gente passar, por onde a gente andar, em qualquer lugar e com qualquer pessoa, seja na nossa escola, família, com os nossos amigos, primos, enfim. O Senhor, ele quer que você seja um instrumento. Então lembre-se sempre disso, que quando o Senhor, que quando nós pedimos para o Senhor, quando nós entramos nesse lugar de intimidade, o Senhor nos ouve e nos atende, como diz esse versículo. Um beijo e até semana que vem. Tchau!